Vou, já estamos ao vivo já. Beleza. Bom, gente, boa tarde. Vamos dar sequência, né, às apresentações do workshop. Estamos aqui com o geólogo Leonardo Barroso. Ele irá falar, a sua apresentação se intitula, né, Pesquisa Mineral de Pegmatitos, Prospecção Estratégica, Tática e Pontual. Leonardo ele é geólogo mestre em valorização de recursos geológicos pela Universidade do Minho, em Portugal. Atua em projetos de prospecção e pesquisa de pegmatitos no Brasil, Portugal, Moçambique e Angola. Aplicou a metodologia ARIM, áreas com relevante interesse para mineração, em projetos de prospecção de pegmatitos na região leste de Minas Gerais, em contexto de mineração de pequena escala. Eu vou passar a palavra para o palestrante. Boa tarde, Carol. Boa tarde, meu amigo, minha amiga, você que está em casa, no trabalho, ou se deslocando para algum lugar. Carol, antes de tudo, parabéns pela sua iniciativa em puxar esse workshop aí. Os pegmatitos, a gente tem um déficit aí de falar desse tema aqui no Brasil já há muitos anos e agora, mais do que nunca, a gente tem que falar deles. Então, muito bacana a sua iniciativa, parabéns a cada um que aderiu à ideia aqui também, seja como ouvinte, seja como palestrante, está todo mundo aprendendo junto, né? Então, vamos lá, como você falou, eu sou o Leonardo, eu sou natural aqui do Espírito Santo, me apaixonei pelos pegmatitos em 2011, conheci os pegmatitos da Galileia através de um amigo, e a partir daí eu só quis saber de pegmatitos na graduação, pegmatitos no mercado de trabalho e caí para dentro. Os pegmatitos, para mim, é uma coisa assim tão forte, minha ligação com essa rocha, eu acho a rocha mais incrível que existe, e o Brasil tem o maior depósito do mundo dessa rocha, e foi por causa dela que eu resolvi arriscar, e em 2015 peguei um voo para Portugal e fui lá estudar os pegmatitos com uma turma lá que estava bem empenhada em estudar pegmatitos também. Fui sem grana, fui com a ajuda dos amigos, da comunidade, da família, cheguei em Portugal com 500 euros, fiquei lá 5 anos, consegui uma bolsa de mestrado e pude trabalhar lá com grandes empresas de prospecção de pegmatitos, tanto lá quanto Angola, Moçambique, Brasil. E o meu objeto de pesquisa ainda era os pegmatitos do Brasil, porque eu queria pegar o know-how com eles, mas eu sabia que aqui no Brasil que estava o tesouro. Então, a minha apresentação é para você que quer empreender no Brasil, que quer fazer grana, que quer fazer projeto, que quer fazer transformação na nossa comunidade, na nossa sociedade, através dos pegmatitos. Talvez você está aí numa região que tem pegmatitos, ou já está ouvindo falar por causa do lítio, ou isso, aquilo, mas os pegmatitos a gente tem que olhar com um olhar bem geral para eles, porque tem muita coisa por detrás deles, e você como brasileiro, você que está aqui nesse workshop de pegmatitos, você já entendeu que tem algo de especial aí. Então, vamos cair para dentro dessa apresentação. Eu vou fazer essa parte teórica. Acredito que eu vou levar aí uns 30 minutos nessa parte teórica. Vou fazer um pouquinho acelerado, porque eu quero chegar com vocês na parte prática, onde eu vou partilhar aqui alguns bancos de dados e alguns processamentos que eu faço no meu computador para achar os pegmatitos aqui no terreno brasileiro. Beleza? Então, nós vamos falar de recursos minerais do Brasil, prospecção mineral de pegmatitos. Nós vamos passar por uma contextualização, né, para falar da importância desse tema. Vou definir e conceituar, mas, assim, por cima, os pegmatitos. Acredito que outros colegas aqui, ao longo da semana dos workshops, vão falar mais desses conceitos, mas eu quero só dar um fundamento para a gente. Depois vou falar um pouco da distribuição espacial dos pegmatitos no Brasil, e aí a gente vai cair para dentro dos recursos minerais de pegmatitos, que aí tem recurso mineral industrial, metais estratégicos, gemas, rochas ornamentais, tudo em um tipo de rocha só. E aí vamos destrinchar algumas técnicas de pesquisa mineral com prospecção estratégica, prospecção tática e prospecção pontual. Vou dar um exemplo aqui do que eu apliquei na minha tese, por exemplo, que eu apliquei para o leste de Minas Gerais, quase 900 pegmatitos ali cadastrados no relatório leste. Eu dei uma trabalhada nesses dados e encontrei boas oportunidades. E por falar em oportunidades, vou fechar aqui com vocês dizendo quais as oportunidades que os pegmatitos trazem para quem quer fazer pesquisa científica,
para quem quer atuar como consultor, para quem quer trabalhar como minerador ou para quem quer entender desse comércio, desses commodities que tem relação direta com pegmatito, beleza? Então, olha só, os pegmatitos estão intimamente, a meu ver, ligados com a evolução das tecnologias. Se a gente tinha lá em 1700 carbono, cálcio e ferro sendo construídos para gerar os moinhos lá. Em 1800, a gente já tem uma maquinazinha ali com estanho, tungstênio, alguns metais, né, manganês, cobre, e aquela base de carbono, cálcio e ferro. E aí vai evoluindo os anos 1900 para máquina um pouquinho mais elaborada do que as primeiras, usando silício, tório, tungstênio, acho que PT é platina, salvo engano, cobre, manganês, chumbo, molibdênio, níquel, vanádio, e aí a gente vem para os anos 2000, já com fotocélulas, com painel solar, com eólicas, com outras formas de energia, a gente já vai entrando para paládio, tantálio, urânio, índio, potássio, lítio, nióbio, fósforo. E se você observar esses elementos químicos e você for analisar a composição da mineralogia dos pegmatitos, grande parte desses elementos químicos está nesses pegmatitos, tem traços ali. Então, os pegmatitos agora é fonte de lítio para a indústria, de baterias, né, de carros elétricos. Lá em Portugal já está muito forte isso também, que é na cidade que eu pude estudar, 100% da frota, eu falei isso com a Carol, 100% da frota de ônibus urbano era de baterias de lítio, emissão zero. Então, é isso que eu desejo aqui para a gente tem reservas de lítio, a gente tem pegmatitos com isso, então a gente tem que alcançar essas tecnologias e esse bem-estar, né, de poder viver numa sociedade assim. Então, os avanços tecnológicos têm a ver com a química mineral, os pegmatitos é uma evolução nessa química mineral aí, são fluidos residuais. Então, tem uma diversidade de elementos químicos, como lítio, nióbio, tântalo, potássio, fósforo, estanho, tungstênio, elementos terras raras, silício, tório, urânio, boro, ferro, magnésio, cálcio, manganês, crômio e molibdênio, e ainda outros, né? Então, qual que é a importância global desse assunto? Pegmatito não é uma coisa só daqui, né? Aí a gente tem alguns reportes, alguns materiais que a Austrália já tem o guia aí dos pegmatitos dela, Portugal desde 2011 fazendo valorização dos pegmatitos litiníferos, né, os pegmatitos LCT lá. Aqui, nos Estados Unidos, aí a Chevron, com o professor aí Mark Jacobson, fazendo uma palestra aí para o pessoal explicando qual que é a importância dos pegmatitos para várias indústrias, né? Os Estados Unidos também tem bastante pegmatito lá. O Canadá também não ficou de fora desde 2012, ó. Uma corporação internacional de lítio já falando o que é um pegmatito, já explicando porque já tinha toda uma indústria por detrás, tanto para os salares, né? Que é o carbonato de lítio, quanto para o lítio de pegmatito. Então, o Canadá já se movimentando. Outras parcerias aí, Canadá, com Irlanda, alguns pegmatitos que empresas canadenses abriram aí ao redor do mundo, ó. Na Argentina, aqui é Salar. Aqui, Ontário, se eu não me engano, é pegmatito, a Valônia também é pegmatito. Então, 2, 3 projetos que uma grande empresa tem e ela já é parceira ali de Panasonic, de outras corporações que estão nesse lobby aí do lítio. Olha aí, os pegmatitos do Brasil, como a importância global, os pegmatitos ali de Itinga, de Araçuaí, da Sigma Lithium aí, com a parceria canadense-brasileira, estão cotados na Bolsa de Toronto. Então, a mineração está acontecendo aqui, mas o projeto está lá. Então, quando uma empresa cotada em bolsa fala que vai expandir suas pesquisas, que achou uma nova reserva, as ações dela na bolsa já valorizam e o dinheiro já chega antes mesmo da gente encontrar a reserva, da gente explorar a reserva, né? Então, tem muito disso. São formas de captar financiamento para a gente desenvolver projetos aqui no Brasil. Olha como é que o grupo canadense fala do projeto aqui no Brasil, ó, as vantagens competitivas. Então, a localização é favorável,
tira ali em Itinga, o Oceano Atlântico está pertinho, pode mandar para qualquer lugar do mundo, através do Oceano Atlântico. Produção em larga escala, então, grandes depósitos, grandes jazidas, baixo custo de produção, paga em real, né? O salário mínimo é R$ 1.000, R$ 1.000 é o quê? $180. Alta qualidade do produto dos Spodumênios, lá de Araçuaí, de Itinga. É o lítio verde, o que é o patrocinadores fortes, patrocínio forte, e uma estrutura de capital também forte, com low capex, com capex baixo. Então, é assim que se fala dos pegmatitos lá fora. Alguém lá fora quer investir na nova tendência tecnológica, quer comprar ações de empresas que investem nisso, e aí essas empresas têm que dar os passos de ir atrás dessas jazidas, e aí a gente chega no que é a maior reserva de pegmatitos do planeta. Está aí, ó, na tela, nosso Brasilzão, praticamente todos os estados têm alguma ocorrência de mineral de pegmatito. Pode dar uma olhadinha aí. Aqui desse ladinho, foi o que eu fiz na tese. Peguei aqui o arógeno Araçuaí, província pegmatítica aqui oriental, e dentro da província pegmatítica oriental tinha aqui empontilhado uma área que o relatório leste detalhou, cadastrou mais de 800 ocorrências de pegmatitos, e aí dentro do relatório leste eu separei 500 e pouquinho pegmatitos em 4 distritos para analisar as reservas que ainda estavam desativadas, as reservas que foram subjugadas. Em 2008 eu fiz isso no leste, eu quero chegar na parte prática, eu vou mostrar isso aqui para vocês. Então, os pegmatitos do Brasil são a maior reserva e estão sendo explorados desde 1500. Olha aí, o pessoal entrando no Rio Doce, essa figura mostra aí. Então, os pegmatitos, desde que os bandeirantes chegaram aqui em 1550, já começou a exploração das esmeraldas, das turmalinas, já começaram a se achar várias reservas. E aí, em 1550, já começou a exploração. Em 2009, a gente ainda tinha uma representatividade, ainda temos uma representatividade no mundo inteiro, no que diz respeito a pegmatitos. Então, aí é um simpósio internacional de pegmatitos, e nossos excelentíssimos professores foram lá representar os pegmatitos do Brasil, ó. Pedrosa Soares, Mário Chaves, nosso professor Ricardo aqui da UFOP também. Então, o Brasil, referência em pegmatitos, e mesmo sendo explorado há tanto tempo, a gente ainda tem reservas. Então, ó, os pegmatitos do Brasil, a produção mineral no Brasil, das 176 substâncias minerais que são exploradas, mais de 40 têm origem nos pegmatitos. Então, aqui, ó, nesse estudo que eu fiz, o relatório leste, você tem como recurso mineral nos pegmatitos albita, alexandrita, ametista, água marinha, amostra de coleção, amazonita, ambligonita, berilo, brasilianita, caulim, columbita, tantalita, crisoberilo, cristal de rocha, childrenita, cordierita, diopsídio. Essa diversidade de recursos, não vou ler todos, são mais de 40, tudo através de um pegmatito, dos pegmatitos, né? E aí, como é que está o status da exploração mineral? Nesse estudo que eu fiz ali em 2018, pegando dados do relatório leste, que é lá de 99, se eu não me engano, a situação das minas e dos garimpos aí, quase 70%, 68% das minas e garimpos estavam paralisados. Então, você tem aí apenas 41 minas ativas, 16 minas paralisadas, a quando do relatório leste, né? Você tem 216 garimpos ativos e 538 garimpos paralisados. Olha, tem região como Itabira, Ferros, olha aqui, ó, grande parte dos garimpos paralisados aqui, ó, grande parte dos garimpos, nenhuma mina, tudo paralisado. Então, grande parte dessas reservas estão paradas, já foram catalogadas pelo relatório leste, mas não tiveram desenvolvimento, não tocaram projeto ou paralisaram por falta de regulação ambiental ou de trâmite no DNPM, antigo DNPM, ANM. Então, tem vários motivos que fazem grande parte dessas reservas estarem quietinhas, estarem paradas. Então, um workshop desse tem que trazer para nós essas oportunidades, de onde que estão os pegmatitos, que dá para a gente desenvolver pesquisa, mineração, comércio, lavra, fazer esses desenvolvimentos ali, né? E tem toda uma estrutura para isso acontecer.
Olha, aí a gente vai começar a falar dessa estrutura. Quando a gente fala de pegmatito e aproveitamento de pegmatito, a gente está estritamente ligado à mineração de pequena escala. O que é mineração de pequena escala? É a produção inferior a 100 mil toneladas por ano. A gente sabe que alguns pegmatitos têm um pouco mais que isso, chega a atingir média escala, mas, no geral, grande parte do aproveitamento mineral no Brasil, olha aí, 89% dos empreendimentos de mineração no Brasil são de pequena escala. A gente, às vezes, fica com uma ilusão durante a universidade, o curso técnico, naquela expectativa de ser contratado por uma grande empresa, porque elas têm programas de trainee, porque elas têm toda uma estrutura, e ela é uma grande empresa, ela é uma multinacional, só que a gente esquece que a gente nem sabe, na verdade, que ainda bem que o IBRAM veio trazer esse dado para nós, a gente nem sabe que 89% da produção do Brasil é feita do pequeno produtor mineral. É ele que produz um pouquinho de tonelada aqui, o outro pouquinho de tonelada ali, e suando, porque às vezes falta incentivo. Então, a gente tem que trazer esses dados para a gente dar a devida atenção e o devido respeito, tratamento ao que é o aproveitamento dos pegmatitos no Brasil e o que ele representa como mineração de pequena escala, a importância da mineração de pequena escala, não só para o Brasil, a gente vai ver para o mundo, o quanto que a mineração de pequena escala tem uma vocação especial nesses países e que tem, por natureza, essas ocorrências, né? Então, tá aí, ó, 2% grandes empresas, 9% empresas de médio porte, 25% empresas de pequeno porte, 48% microempreendimentos e 16% regime de lavra garimpeira. A mineração de pequena escala, ela não é algo solto, algo à toa, ela é uma política, ela é uma forma de tratar nessas ocorrências, já tem bastante tempo, tem pelo menos aí 2 décadas em que a ONU, né, a Organização das Nações Unidas já vem trabalhando isso, o Ministério de Minas e Energias aqui, as secretarias de geologia. Então, tem várias formas da gente se estruturar via mineração de pequena escala. A gente sabe das suas dificuldades, mas a gente tem diversos caminhos de solução aqui. E eu espero, através desse workshop aqui, trazer, elucidar alguns caminhos de solução para você. Então, a gente tem um diagnóstico socioeconômico e ambiental da mineração de pequena escala no Brasil, que foi publicado em março de 2018. É atual, foi o último que saiu, e é um conjunto, uma coletânea de 8 relatórios. Coloquei aqui esse último relatório, né, que é o diagnóstico socioeconômico, o relatório final, mas são 8 temas analisados nesse diagnóstico socioeconômico, onde tem as fragilidades, os desafios e as potências ali. Também trouxe aqui para a tela o Manual de Orientação Básica ao Pequeno e Médio Minerador. Isso é um trabalho da década de 90, se eu não me engano, do governo estadual de Minas Gerais, e, salvo engano, e é uma cartilha, um manual que orienta como que o pequeno minerador... Então, o que eu estou falando com você aqui? Você já gosta de pegmatito, eu amo pegmatito. Dá para você ser dono, ser dona dos seus pegmatitos. Um pegmatito, às vezes, não é tão grande, a ocorrência, ela tem a limitação geográfica dela, e também não é a coisa mais difícil de se explorar. Os pegmatitos vêm sendo explorados no Brasil de modo rudimentar há mais de 500 anos, há quase 500 anos, né, 480 anos aí, ou 70 anos. Então, os pegmatitos estão sendo explorados, subexplorados, e agora a gente, nova geração, cheio de tecnologia, cheio de informação, cheio de acesso, chegou a hora da gente dar a devida atenção a esses recursos que tem praticamente todo o Estado brasileiro, e a gente fazer desenvolvimento social, desenvolvimento econômico a partir desse minério aí, tá bem? Esse é o convite. E uma das vias de solução para isso é o cooperativismo, né? O próprio DNPM 2008 já falava dessa série Bússola Mineral, o caminho das pedras, passo a passo. Então, como que você, numa região, pode fazer o aproveitamento desses recursos aí, como se organizar? Eu acredito no cooperativismo, estudei muitos anos em escola de cooperativa de pais e mestres, e para mim foi uma experiência muito boa poder ver na prática como que a cooperação entre pessoas, entre partes,
contribuía para desenvolver projetos. Então, acredito no cooperativismo. Hoje ainda não faço parte de nenhuma cooperativa, mas já é um pensamento para 2021, já comecei a articular com algumas pessoas, da gente começar a fomentar uma cooperativa, porque tem várias áreas, e aí se a cooperativa tem vários pegmatitos de lítio, a gente pode fazer trabalhos com isso, a gente pode oferecer para grupos interessados, fazer mineração, gerar desenvolvimento. Então, eu estou te chamando mesmo para o fight. Estou te chamando para você que já está apaixonado por pegmatito, que quer empreender com isso, para vir para cá. Claro, não, Léo, eu quero ser funcionário da Sigma, eu quero ser funcionário de outra empresa. Fique em paz, está tudo bem também. Mas se você quer saber como empreender, como transformar essas informações, esses recursos minerais em oportunidade de emprego, em geração de renda, é isso que eu quero te mostrar até o final desse workshop aqui. Então, mineração de pequena escala no mundo, tem aí os documentos da mineração e do desenvolvimento sustentável na América do Sul, também financiado pela ONU, esses estudos. Tem no Sudeste da África, na região Sudeste da África, também financiada pela ONU, pelo Banco Mundial. E ainda tem um reporte global da mineração de pequena escala e da mineração artesanal. Então, a ONU já faz instruções ela já reconhece que isso é uma coisa característica em vários países do mundo, eu vou falar disso aqui mais à frente, então tem que se falar disso e tem que se estruturar isso. Então, tá aí um dos meus esforços em falar do tema, um workshop aí, lá em 2017, em Portugal, onde eu falava um pouco da prática de geologia residente e mineração de pequena escala, porque muitas vezes não se tem a cultura de ter um geólogo ali residente naquela lavra de pegmatito. Não, deixa que os funcionários, os garimpeiros, os colaboradores trabalhem ali. Não, o geólogo tem que estar ali de frente para a lavra. Avançou, ele orienta, avançou, orienta, avançou, orienta. Pegmatito é um depósito muito, muito sagaz e muita coisa pode acontecer de um metro para o outro, então tem que ter uma geologia intensiva, um geólogo residente ali. Então, eu falava disso, da mineração de pequena escala, que, de um lado, como é que estava o panorama lá na África, em uma ocorrência, e do outro, como é que está a Bolsa de Valores, né, o pessoal querendo aí ações de grandes empresas. A Tesla, por exemplo, já anunciou que vai fechar contrato com a Sigma, e a Sigma, as reservas dela estão aí no Jequitinhonha. Se ligou? Então, olha só, a mineração de pequena escala é praticada em cerca de 50 países por pessoas que vivem nas áreas rurais mais pobres e distantes, com poucas alternativas de emprego. Vai entendendo o contexto que a rocha pegmatito encontra a população, a comunidade. Então, mais de 50 países e pessoas que vivem em áreas rurais. No mínimo, 20 milhões de pessoas estão envolvidas na mineração de pequena escala no mundo. Outros 100 milhões de indivíduos dependem dessa atividade para o seu sustento. Cerca de 650 mil mulheres em 12 dos países mais pobres do mundo trabalham em mineração artesanal ou de pequena escala. De acordo com a Organização Mundial do Trabalho, cerca de 1,5 milhão de crianças, em proporções iguais de meninos e meninas, abaixo de 18 anos, também estão envolvidos na mineração de pequena escala. E a variedade de commodities explorados pelos mineradores artesanais é ampla e abrange pedras preciosas, ouro, cobre, cobalto, coltan, que é colombito tantalita, carvão e outros minerais industriais. Então, o que eu estou falando para você que está aqui num canal do YouTube, assistindo através do seu Wi-Fi, ou do seu celular, ou do seu computador, o que eu estou querendo te dizer? Tem criança, tem mulheres em regiões isoladas, de difícil acesso, que estão fazendo do jeito que conseguem o aproveitamento desses recursos. E eu estou falando de 20% do ouro mundial é produzido através de mineração de pequena escala, 80% da safira mundial é produzido de mineração de pequena escala. Então, são grandes quantidades de vários minérios que são produzidos por pessoas que estão sem condições ou sem a devida atenção, mas o minério está lá, está próximo àquela comunidade. O que a ONU orienta? Falei disso com a Carol, qual é o profissional responsável por fomentar o desenvolvimento daquele depósito, daquele recurso mineral e o desenvolvimento daquela comunidade? O profissional que é responsável por fomentar isso não é um assistente social, não é um advogado, não é ninguém que não seja o profissional geólogo, o geocientista,
Ele sabe o que tem ali, ele sabe quanto vale, ele sabe para onde que vai, ele sabe os custos de extração, ele sabe o quanto que tem que ser pago por lei para o município, ele sabe quantas pessoas tem ali pelo censo do IBGE daquele município, ele sabe o IDH daquele município, tudo isso tem que estar no relatório final de pesquisa. Ele sabe se tem banco, se tem escola municipal, ele sabe se tem saneamento, como é que está a agropecuária daquela região. Então, o geólogo consegue olhar com uma visão ampla o que está acontecendo ali. E aí ele olha uma jazida de 1 milhão de toneladas de feldspato. O feldspato, se você vender ele a R$50, está valendo 50 milhões de reais aquele pegmatito de 1 milhão de toneladas, então você já está levando 50 milhões de reais para uma região que até então não tinha. Então você está gerando renda, emprego, desenvolvimento, pagamento de royalties, você tem que pagar CEFEM, você tem que pagar as coisas. Então, é esse caminho que a mineração de pequena escala tem que tomar para a gente superar essas áreas que têm a riqueza, mas estão sendo subaproveitadas. Então, olha só, o Banco Mundial criou um programa, Comunidades de Mineração Artesanal e de Pequena Escala, o CASM. Esse programa tem como objetivo reduzir a pobreza mediante a criação de comunidades sustentáveis em países onde a mineração artesanal e de pequena escala apresenta uma atividade econômica importante, baseada em 4 pilares: melhor governabilidade e formalização do setor, iniciativas para melhorar o desempenho ambiental e técnico e o desempenho socioeconômico e o desenvolvimento socioeconômico, criação de uma rede de estabelecimento de parcerias mais eficazes e desenvolvimento de conhecimento e intercâmbio de melhores práticas. Aí, o G8 e a Comunidade de Mineração Artesanal de Pequena Escala, que é esse CASM. Em junho de 2007, o grupo das 8 nações mais industrializadas, o G8, emitiu na Alemanha o apoio a 2 iniciativas globais, que eram as Comunidades de Mineração de Pequena Escala, CASM, do Banco Mundial, esse programa, e a Iniciativa Diamantes para o Desenvolvimento, que é esse DDI. Então, olha só como é que o mundo, o G8, o Banco Mundial, como que eles conversam a respeito da mineração de pequena escala, que é uma realidade no Brasil, que é 89% da produção mineral no Brasil. Então, olha o que eles falam: parcerias globais para o desenvolvimento, plasmado na máxima da União Europeia. Olha a máxima da União Europeia. Para tudo e olha a máxima da União Europeia. Investir no Sul em nome da segurança do Norte. Eu, como latino-americano, um rapaz do Sul, com a maior reserva de pegmatitos do planeta, eu me senti motivado nesse momento a falar, cara, eu quero entender dos pegmatitos, eu quero entender de mineração de pequena escala, e não é em nome da segurança do Norte, não, eu acho que é em nome da segurança de todos que querem que acabe com a fome, que essa molecada volte a estudar, que a gente acabe com um monte de mazela que ainda acontece no Brasil. Então, se não é eu e você, brasileiro, a gente se atentar, a gente cair para dentro de um evento desse e entender as riquezas que a gente tem, para a gente transformar nossas realidades, eu não acho que é lá do Norte que vai vir a nossa segurança, não, tá beleza? Então, ó, eles caracterizaram essa parceria global, esse desenvolvimento, caracterizou-se por um aumento progressivo de pequena magnitude, mas consistente, ou seja, está entrando dinheirinho em projetos de mineração de pequena escala, nos investimentos bilaterais em projetos e programas de desenvolvimento e de cooperação técnica. Não obstante, os fundos disponibilizados para esses programas não subvencionam praticamente as pequenas unidades nas suas ações individualizadas, e os apoios das diferentes organizações raramente se dispersam até os intervenientes locais de menor dimensão. Eu, Leonardo, trabalho tanto com grupos multinacionais, eu tenho clientes dos Estados Unidos, parceiros, né, dos Estados Unidos, da Índia, da Austrália, de Portugal, e vários clientes brasileiros, parceiros brasileiros. Dentre eles, muitos garimpeiros. Trabalho com cooperativa de garimpeiro, dando assistência técnica e jurídica em alguns processos para eles lá, e eu preciso dizer para você, traduzir o que está sendo dito aqui. Olha, começou-se a enxergar alguns projetos de mineração de pequena escala em algum desses países, está vindo dinheiro para alguns programas, algumas linhas de financiamento de pesquisa, mas só que eles não se dispersam, ficam centralizados em uma empresa ou uma região, e os projetos se desenvolvem ali, e os intervenientes locais de menores dimensão não têm acesso àquilo.
Então, o que acontece? Nem a informação do que está sendo feito, às vezes, chega para aquela comunidade. A comunidade entende que está vindo pessoas de fora, empresas de fora, que está tendo uma movimentação, o caixa do município começa a mudar porque está vindo arrecadação, está acontecendo um monte de coisa, mas a comunidade não sabe, não tem noção do que é aquilo, que minério é aquele, para que serve, para que usa. Então, quer dizer que a gente vai ter acesso a essas tecnologias também, ou não, vão só pegar, vão britar aqui, vão diminuir o minério aqui, não vão nem beneficiar e vamos levar embora. Essa política é velha. Então, a gente que está numa mineração 4.0, onde as máquinas se revolucionaram, os softwares, os sistemas se revolucionaram, se eu e você, a gente não mudar a nossa mentalidade e não atualizar o nosso jeito de pensar mineração no Brasil, a gente ainda vai continuar sendo passado para trás durante muito tempo, tá bom? Vamos continuar, o pau tá quebrando, quero botar pressão em você. Essa daí foi minha tese, ó, lá em 2018, pesquisa mineral de pegmatitos na região leste de Minas Gerais, em contexto de mineração de pequena escala. Então, vamos conceituar um pouquinho aí os pegmatitos, o que são, os mecanismos de formação, morfologia, classificação, zoneamento, associação mineralógica, alguns modelos de evolução. Olha aí, ó, já foram 30 minutinhos. O termo pegmatito foi criado a princípio para designar essa textura aí, gráfica, né? Mas é muito associado a rocha com minerais de grandes proporções, né? Se o granito tem ali minerais de alguns centímetros, os pegmatitos aí minerais métricos, né? E aí, o mecanismo de formação simplificada. De uma maneira geral, os autores reconhecem 2 estágios de evolução na formação dos pegmatitos. O estágio magmático, as soluções pegmatíticas seriam alojadas e cristalizadas em sistema fechado, e o estágio hidrotermal, durante o qual as soluções reagiriam com as assembleias primárias, provocando sucessivas substituições no sistema aberto. Então, você tem a ascensão do magma granítico, tem o início do resfriamento do Plúton, o resfriamento do Plúton e fraturamento das rochas encaixantes, o magma residual rico em voláteis preenche essas fraturas, aí o magma vai preenchendo as fraturas, o final do resfriamento você tem a concentração de elementos raros e a cristalização de minerais raros e formação de eventuais bolsões. Então é assim, ó, eu gosto de brincar de dizer que o granito é o leite, e quando você ferve o leite, a nata vai para cima, o pegmatito é essa nata, é a gordura ali, ó, os elementos químicos que não ficaram nessa porção aqui do granito, vão lá para cima e formam essas belezuras aí. Então, ó, forma dos pegmatitos, como é um líquido, ele tem várias formas, depende de onde deixar ele entrar, e aí ele pode ser subparalelo, pode ser dique, pode ser de várias formas, né? Outra questão do pegmatito, eu não vou me demorar muito aqui, que eu acredito que outros colegas devam falar desses temas de classificações, mas os pegmatitos podem ser tratados como homogêneos e heterogêneos. Os heterogêneos costumam ser zonados, né? Você tem uma zona de muro, depois você tem uma zona intermediária, depois você tem a intermediária média, até chegar no núcleo, né? O pegmatito ele vai cristalizando de fora para dentro, é isso? Igual o planeta Terra. O planeta Terra, a parte de fora está cristalizada, lá dentro, líquida, dizem. Então, você tem zona de contato, zona de parede, zona intermediária, interna, externa, média, e a zona de núcleo ainda. Os minerais, alguns ficam na zona intermediária, outros no núcleo, outros na zona de muro. A gente vai ver aqui, ó. Na zona 1, vou adiantar isso aqui, ó. Olha aí, ó. Você tem a associação mineralógica, você tem do lado de cá uma rocha encaixante e aqui a zona mural. Vai ter muscovita, biotita, vermiculita, granada, afrisita. E aí nessa outra zona, afrisita, ortoclasma, microclina, quartzo, fosfatos, agregados micáceos. Então aqui na terceira zona, ortoclasma, microclina, albita, clevelandita, tantalita, tantalatos, fosfatos, berilo. E aqui mais para o meio, clevelandita, engeúdos, berilos, sulfuretos, elementos nativos, carbonatos, quartzo. E aqui nessa zonazinha, mais ou menos equidimensional, composto de quartzo, feldspato e micas rarissimamente mineralizado. Então, quando você toca um pegmatito de frente, um afloramento ou uma galeria, você tem que ir identificando como é que é o zonamento dele para você achar o minério que você está querendo. Você está querendo
tântalo, você vai ter que ir para essa zona aqui. Se você está querendo os caldeirões, você pode vir para a zona mais do núcleo aqui, por exemplo, né? Varia de casa para casa. Então, os minerais correspondem ao comportamento químico também. Se a gente tem aqui de fora para dentro, o ferro fica mais na zona de borda, enquanto o manganês vai mais para o núcleo, o nióbio fica mais na zona de borda, enquanto o tântalo vai mais para o núcleo, o potássio mais na zona de borda, enquanto o sódio vai mais para o núcleo, e o lítio e o césio também mais próximo ao núcleo. Então, como os elementos químicos mudam, a composição dos minerais também. Então, a almandina, granada de ferro, fica mais pertinho da zona de borda. Já se você achar uma granada mais perto do núcleo, deve ser uma espessatita, que é de manganês. Columbita de nióbio, tantalita de tântalo, chorlita de ferro, eubaíta de lítio, água marinha azul, morganita, a rosinha deve ter uma variedade, eu acho que é manganês ou magnésio, que entra como cromóforo aí. Muscovita e lepidolita, que entra de lítio. Então, a química, ela muda a estrutura dos minerais aí, né? Outra forma de olhar para os pegmatitos é analisar a evolução deles, né? Tem os pegmatitos que ficam mais pertinhos do granito, o granito que deu origem a eles, tem alguns pegmatitos que ficam bem pertinho, migram muito pouco, e aí eles têm uma mineralogia própria, uma forma própria, um jeito próprio. Aí outros pegmatitos que têm outra química, que migraram mais, tiveram outras oportunidades de migrar, né, devido ao contexto ali, ou a composição das rochas, ou o fluido que estava ali, a composição daquele magma, esses outros pegmatitos que vão se distanciando, eles vão mudando a mineralogia, a forma, e isso tem tudo a ver com quais minérios e quais vocações esses pegmatitos têm. Eu, geralmente, quando vou a campo, eu analiso se esse pegmatito está muito perto do centro magmático, se está mais distante, porque se é um pegmatito com berilo, eu não quero ele em tal região, eu quero em outra região. Se é um pegmatito que eu estou buscando gema, é bom que ele esteja numa determinada região, e não tão agarrada no centro magmático. Então, tem essa relação entre modelo de evolução e aquilo que você está buscando no campo. Então, olha aqui, ó. Você tem um granito, e você tem aqui pegmatitos com berilo, pegmatitos com nióbio e tântalo. À medida que os pegmatitos vão se afastando do centro magmático, olha aqui, ó, eles vão mudando a composição química. O lítio vem para as últimas fases, o césio também, né? Então, se você está buscando, você tem um centro magmático, está mapeando lá, tem um granitão perto, mas você está buscando lítio, césio ou tântalo, você tem que ir para o mais distante, ó, aqueles pegmatitos que estão lá no final da ocorrência, né? Longe do centro magmático. Ali na Galileia, ali acontece muito isso, os pegmatitos longe já de centro magmático, no meio do xisto, no meio do nada, os pegmatitos. Então, a distribuição espacial. A gente tem aqui os recursos minerais cadastrados pela CPRM, que eu tenho num banco de dados. Botei aqui só os minerais de pegmatito. E a cartografia traz para a gente província meridional, aqui em São Paulo, província, não lembro qual que é essa, mas eu acho que tem a ver com a província oriental. Aqui, província do Nordeste, Borborema aqui. Então, a cartografia diz que a gente tem isso daqui, mas só que as ocorrências na prática, cadastradas na CPRM, na NM, diz que a gente tem muito mais. Então, tem espaço para a gente atualizar essa cartografia aí. Então, quais minerais que tem nos pegmatitos? Quais recursos que a gente pode usar? Vou correr. Recursos minerais industriais: feldspato, caolina, albita, quartzo rosa, mica, berilo. Metais estratégicos: lítio, né, nos espodumentos, ambligolita, petalita, lepidolita, nióbio com columbita, tântalo nas tantalitas, tungstênio na wolframita, na scheelita e estênio na casterita. Gemas: água marinha, alexandrita, amazonita, brasilianita, crisoberila, esmeralda, kunzita, trifânia, denita, granada, morganita, quartzo fumê, hialino, citrino, topázio, turmalinas, e os pegmatitos ainda podem ser aproveitados como rocha ornamental, aqueles que são bem cristalizados, pouco fraturados e com texturas especiais, gigacristais. Então, a gente tem aí um pouco do que os pegmatitos produzem. Ó, isso aqui
leste de Minas, leste, região leste, que é essa produção. Eu, de fatos, vou passar um pouquinho rapidinho, que eu quero chegar na prática. Quero te mostrar como é que eu acho esses pegmatitos no computador, tá? Então, fosfatos, metais estratégicos, lítio, aí os minerais de lítio, quais são os minerais, a fórmula química de cada um, a densidade de cada um, a dureza, e o teor teórico e o teor típico de Li2O, que tem dióxido de lítio que tem em cada mineral. Como essa live vai ficar salva, né, no canal do YouTube, você pode assistir aí com calminha depois. Então, o que mais que ainda tem? Metais estratégicos, columbita, tantalita, casterita, olha Rondônia, olha quanto tanho tem em Rondônia, né, no cadastro do governo. Wolframita, olha quanto tungstênio, xelita, olha quanto tungstênio, metal estratégico, tem na Paraíba e no Rio Grande do Norte. Gemas, aí no leste de Minas. Mais gema, água marinha, região aí do Jequitinhonha. Região boa. Essa palavra que nós trabalhamos nela, eu mais o parceiro agora esse último ano. Bem bacana, lavra boa. Aí, Alexandrita, da Bahia. Cunzita, da mina do Urucum. Tudo isso sai de pegmatito. Aliás, turmalina, melancia, Santa Rosa, São José da Safira, Capelinha. Olha, mais Bahia, esmeraldas da Bahia. Pegmatito para rocha ornamental. Olha aí, os blocos assim, as amêndoas, está sendo bem valorizado. Olha, que cristal lindo, né? Aqui, mais amêndoa, tá vendo? Olha aqui. Então, beleza. Pegmatito serve para esse monte de coisa. Onde que a gente começa a achar pegmatito? Vamos fazer a pesquisa mineral e prospecção estratégica. A gente começa a achar pegmatito nos bancos de dados, no seu computador. Então, o primeiro banco de dados que eu quero passar com você hoje é o Sigmini, dá para a gente ver muita coisa lá. Depois, a gente ainda tem o banco de dados da NM, que dá para a gente fazer muita pesquisa. Gente, dá para fazer pesquisa por município, por substância. Se eu quiser ver só no estado do Pará, as substâncias de pegmatita, eu coloco aqui berilo, turmalina, estanho, qualquer substância aqui, eu consigo ver todos os requerimentos do estado do Pará para aquele município. Se eu quiser aqui procurar o CNPJ de uma empresa, eu quero procurar a empresa tal, quero saber quais áreas que essa empresa explora na minha região. Coloco o CNPJ aqui, aparece todas as áreas que essa empresa tem no nome dela. Então, outro banco de dados para a gente descobrir várias informações importantes, a NM. Esse daqui, estudante de geologia, que não passou dentro desse site aqui ainda, desse portal, está sem rumo na vida, porque GeoSGB é vida e tem muita informação, grande parte do meu banco de dados é GeoSGB e outros programas do governo que eu fui lá e coletei dados, porque isso daqui é a nossa estrutura, né, o Serviço Geológico do Brasil, aqui a gente pode confiar na informação. E aí o Serviço Geológico do Brasil ainda nos faz o favor de ter projetos específicos, avaliação do potencial de lítio no Brasil, área do Médio Rio Jequitinhonha, Nordeste e Minas Gerais. Então, como se não bastasse a CPRM dar um monte de dados, ela ainda faz projetos específicos, porque ela sente que precisa gerar informação sobre determinadas regiões e dá de graça para a gente aí, várias informações na tela do computador que você pode baixar aí e formar seu banco de dados. Então, a importância da pesquisa bibliográfica e dos bancos de dados é fundamental, é a estrutura de achar pegmatito. Você não acha pegmatito no campo, você acha pegmatito na biblioteca. Na biblioteca, hoje em dia, não, né? No seu computador. É ali que você vai achar o pegmatito primeiro. Então, eu usei ao longo da vida aqui, continuo usando, Projeto Leste, olha só o nome, Cadastramento de Recursos Minerais, pegmatitos, volume 1, 800 e tantos pegmatitos cadastrados, diziam qual o tamanho, qual o número de minerais, quais minerais, se a lavra estava ativa, se a lavra estava paralisada, várias informações, município. Então, ainda tem séries províncias minerais, áreas com relevante interesse mineral. Isso aqui é uma metodologia que o governo orientou a gente a fazer cruzamento de informações para achar áreas com relevante interesse. Eu peguei essas áreas com relevante interesse e coloquei mais informações ainda de pegmatitos e achei os pegmatitos com relevante interesse, que é pegmatito com reserva que já foi identificada e que está em área livre, que ninguém está fazendo mineração, que estava paralisado, que ninguém fez requerimento.
Então, é assim que eu tenho desenvolvido vários projetos aqui no Brasil. Outra coisa, projeto de avaliação do lítio, mais informação do CPRM. Olha aqui, ó, essa tabelinha aqui, ó, tem todas as coordenadas de onde está rolando lítio no Nordeste. Então, ó, mais informações vindas dos bancos de dados. Peguei o relatório leste, ele me dizia distrito pegmatítico, campo, coordenada, nome, município, jazimento, tamanho, forma, encaixante, associação mineral, aproveitamento econômico e status. Eu peguei e fiz na mãozinha o georreferenciamento desses pegmatitos todos, porque isso não estava georreferenciado. Fiz e fui tratando os dados, vendo quais regiões tinham mais pegmatitos cadastrados, ó, Serra do Cruzeiro, Galileia Mendes Pimentel, Padre Paraíso, Itabira Ferros. Está aqui as ocorrências deles, do Projeto Leste. E aí cruzei o Projeto Leste com o Projeto de Ordenamento Territorial Geomineiro, que é uma proposta do governo também de 2008. Cruzei as áreas de relevante interesse do OTGM, que é o Ordenamento Territorial Geomineiro, cruzei eles com as informações do Relatório Leste. E aí eu cheguei em pegmatitos que estão em áreas com aproveitamento mineral comprovado, ou áreas com indício de aproveitamento mineral, ou ainda áreas sem comprovação, mas com vocação mineral, que estão fora dos títulos minerários e que têm pegmatito cadastrado. Então, eu juntei 2 programas do governo numa análise. E aí fui cruzando mais dados, cruzei os dados do Relatório Leste, as ocorrências de pegmatito, com contexto geológico e com tamanho. Classifiquei os pegmatitos por tamanho, já que o Relatório Leste me dizia se ele tinha de 1 a 5 metros, de 5 a 15 metros, de 15 a 50 metros. Então, coloquei o tamanho deles aqui, ó, e agora eu já consigo olhar aqueles dados que estavam no Relatório Leste um pouco mais qualificados. Depois fiz uma geoestatística para ver quais pegmatitos davam mais minerais ou menos minerais na Assembleia. Aqui davam 3 minerais, aqui já eram pegmatitos diferenciados, com 10 minerais na Assembleia. Então, aqui análise também do contexto geológico, qual rocha, qual o contexto que está acontecendo essas ocorrências. Então, fui cruzando informações do banco de dados do Relatório Leste com a Arim Brasil. Aí, agora, cruzando esses 2 bancos de dados com o banco de dados da ANM, para ver onde que tem pegmatito em área livre. Então, foi pegmatitos em ambiente tectônico, pegmatitos em unidade geológica, pegmatitos em estruturas geológicas, esse aqui é o metalotecto. Aí, peguei como critério de classificação tamanho do pegmatito, número de minerais da paragênese e recursos minerais, o que ele produzia. E aqui, como critério de eliminação, pegmatitos e o DNPM, porque ainda era 2018, pegmatitos e a ANM, então só peguei áreas que não estavam requeridas e só peguei áreas que eu consegui identificar pela imagem de satélite do Google, porque se estava cadastrado aquele ponto e eu não vi na imagem de satélite um resquício que aquilo é um pegmatito, eu descartei. Então, fiz esse cruzamento desses dados com esses dados e extraí os pegmatitos com relevante interesse para mineração. Fiz um ranking deles, de quais que tinham mais minerais, quais estavam em área livre, eu já identifiquei, quais recursos que eles saíram, e aqui na região leste de Minas, obtive aí 78 pegmatitos em área livre, ou em disponibilidade, que hoje, quando uma empresa me aciona, Leonardo, estou precisando de feldspato, estou precisando de turmalina, estou precisando de tal recurso, é nesse banco de dados aqui, um dos bancos de dados que eu uso é esse daqui, que eu sei onde é que estão as melhores oportunidades, e foi cruzando dados. Vamos lá, deixa eu acelerar. Depois que você fez isso, em prospecção estratégica, você já achou as áreas que estão livres, você vai para a tela do computador, o Google, por exemplo, e vai tentar identificar alguns critérios já nessa área que está livre, para você ir lá fazer sua pesquisa, porque daqui a pouco você vai para o campo. Então, concentrado de bateia, você vê se tem algum estiramento, o que está rolando ali. Depois é ir para o campo. Já vi as áreas que estavam livres, já identifiquei via satélite, agora eu vou para o campo, vou identificar as ocorrências lá. Vou cartografar, vou fazer cartografia de galeria, né, ou acompanhar uma cava mineira, um shaft, geofísica de prospecção também,
O GPR aí também é útil, dependendo da galeria, dá para fazer geofísica, tentar identificar anomalias aí de caldeirões. E o que eu faço com essa informação toda? Estudei os pegmatitos, achei os recursos minerais, cruzei os bancos de dados, dá para usar essas informações para pesquisa. Nesse caso, eu estava apresentando um problema que a gente resolveu com uma indústria, uma grande indústria cerâmica em Portugal. A lavra mandava os feldspatos, cozinhavam lá no processo industrial, e quando se faziam o ensaio com a pastilha cerâmica, apareciam umas pintinhas pretas. Então, fomos lá ver a paragênese e o que estava tendo de minerais lá na frente de lava, para a gente conseguir identificar, através do microscópio eletrônico de varredura, identificar qual mineral que poderia estar interferindo nesse defeito industrial. Então, foi uma pesquisa científica que resolveu o problema de uma indústria com base na paragênese de pegmatitos. Então, posso usar todo esse conhecimento de pegmatitos para resolver problemas através de pesquisa. Posso usar o conhecimento dos pegmatitos e desses bancos de dados para fazer consultoria, prestar consultoria. Uma empresa me procurou porque queria reservas de lítio. Eu sei uma área que tem uma reserva de lítio que está desativada, uma área que já produziu muito lítio que está parada, mas que parece que tem outros alvos a serem aproveitados dentro do mesmo requerimento. Então, eu, como consultor, vou lá e oriento a empresa a fazer uma nova campanha aqui de sondagem para descobrir novas reservas. Já estou acabando. Outro exemplo, posso fazer mineração para mim mesmo, e eu achar áreas com relevante interesse. Tá aí, ó, aqui tudo requerido, aqui são anomalias de lítio em roxo, e aí eu identifiquei algumas áreas fora daqui, em que você tem anomalia de lítio e ainda algumas em verde, algumas áreas livres aqui em verde. Então, a gente pode começar um novo projeto de mineração nessas áreas aqui de pesquisa mineral. E, como você está bem pertinho de pegmatito, e o pegmatito ora produz lítio, ora produz feldspato, quartzo, cristal, turmalina, essas coisas, você pode fazer parte dessa cadeia de comércio aí, porque começa lá na lavra e vai até as altas joalherias ou os museus. Então, tem bastante espaço aí para o geólogo ou o profissional aí, ou o curioso, o empreendedor que queira atuar nisso, para ele se encaixar, seja como pesquisador, seja como consultor, seja como minerador, ou seja como uma pessoa aí fazendo comércio. Minhas considerações finais é que o Brasil possui a maior reserva de pegmatitos do planeta, novas tecnologias têm reaquecido algumas regiões produtoras, variedade de recursos minerais numa mesma rocha, oportunidade para pesquisadores, profissionais autônomos, empresas e comerciantes, mercado interno e externo, e a metodologia de pesquisa ajustável e replicável para outras regiões e minérios. Muito obrigado pela sua atenção, votos de muita saúde para você aí, de muito sucesso. Eu sou o Leonardo, me sigam lá no Instagram, onde eu falo muito de pegmatite e de várias outras coisas, e me acompanhem. Eu sei que a gente vai estar aqui tendo essa semana de workshop, mas amanhã à noite, às 19 horas, eu estou com o pessoal do IFBA, falando de mais prospecção mineral, e vocês estão convidados, tá bem? Muito obrigado, não consegui fazer a parte prática aqui, porque a gente está com 1 horinha, né, Carol? E eu acredito que vamos abrir esses últimos minutos para perguntas, não é isso? Carol, é com você. Obrigado, gente. Você está me ouvindo? Uhum. Se você quiser, acho que tem como, porque a próxima palestra começa às 17. Ah, beleza. Então, se você quiser, a gente pode ficar até umas 4h30, mais ou menos assim, que aí dá tempo de encerrar aqui e iniciar com a segunda palestrante. Maneiríssimo. Então, vamos cair para dentro aqui da prática. Vamos para a parte prática no computador. Então, ó, que bom que vai dar tempo. O que eu quero mostrar para você está aqui, ó. Sigmine, eu falei de bancos de dados. Você tem que procurar bancos de dados e formalizar seu banco de dados para você conseguir enxergar onde é que estão os recursos. Vou fazer isso, vou te mostrar quais bancos de dados que eu já rodei aqui, e depois vou te mostrar como é que eu faço com os recursos. Então, tem que vir no Sigmine, que é onde tem várias informações sobre os processos minerários, sobre áreas de proteção da fonte, reservas garimpeiras, áreas de bloqueio. Então, aqui, se você quer fazer um novo projeto, você vai ter que passar aqui e ver
se a área que você está querendo pesquisar, se ela já é uma área de utilidade pública, se ela é uma área militar, um assentamento. Então, tem que passar, antes de começar um projeto, tem que passar no SIGMINI e ver se a área realmente está liberada. Além de SIGMINI, posso baixar aqui, ó, através desse link, sigmini.dnpm.gov.br/Sirgas2000. Aí, se eu mudar a unidade da federação, se eu colocar, ó, ES Espírito Santo, e der Enter, ele já vai baixar um arquivo de Google Earth aqui para o meu computador. Aí eu consigo abrir todos os requerimentos da ANM que estão no sistema ANM hoje, no Espírito Santo, tudo que está acontecendo até hoje no Espírito Santo, direto no meu Google Earth. Eu não vou abrir agora, porque a gente vai fazer uma prática com Minas Gerais, tá beleza? Então, dá para baixar o link aqui de todos os estados, um estado de cada vez, mas de todos os requerimentos atualizados. Então, isso é pesquisar nos bancos de dados do SIGMINI aí, tratar esses dados. Outro banco de dados que eu falei com vocês, ANM, se eu coloco aqui, Minas Gerais, eu vou colocar um mineral de pegmatito aqui. Queria poder perguntar para vocês quais que vocês querem, mas vamos colocar um aqui. Deixa eu ver. Um mineral de pegmatito que ocorra aqui aí em Minas. Deixa eu ver. Moscovita não. Nióbio não. Pera aí. Lítio vai dar pouquinho, porque eles não declaram que é lítio a substância principal. Quero gema não, quero berílio. Espera aí. Vamos ver, no estado de Minas Gerais, todo mundo que tem requerimento para berilo. Deve ser berilo. Aqui, ó. Berilo. Tem até 3 tipos, berilo e berílio. Né? Vamos colocar berílio, que deve ser o industrial. Então, beleza. Enter. Vem aqui. Coloca essa chave, P4, 4C, pesquisa. Então, olha aí, as áreas em Minas Gerais, que estão requeridas para berilo, tem aí os municípios. Então, se você quiser saber de uma substância, eu quero saber grafita, para fazer grafeno, não é pegmatito não, mas quero saber de grafita, quem está produzindo grafita. Você vem aqui e procura grafita. Cadê você, grafita? Em Minas Gerais, vamos ver quem é que está produzindo grafita em Minas Gerais. Então, isso é informação estratégica. Você que está querendo achar um minério, então entender o panorama de uma região, passa aqui e vê o que está acontecendo no seu município. Vamos ver quem está produzindo grafita. Olha aí, ó. Vai. Ó, grafita, a empresa pegou, olha quantos requerimentos que essa empresa pegou. Esse ano, ó, 2020, a grafita. Tapirá, Ibiá. Beleza, então é só a informação que a gente está juntando. Olha, em Ibiá, então, eu nunca tinha escutado falar de Ibiá. Pesquisei sobre grafita, parece que está aquecido os requerimentos de grafita lá em Ibiá, entendeu? Ó, e não é só grafita, não. Nióbio, titânio, ouro, terras raras, grafita. Isso é dado aberto, que a gente está fazendo, não é ilegal e, muito pelo contrário, é trazer conhecimento e acesso à informação para a gente, para nossas populações. Então, beleza, já viu que dá para pesquisar um monte de coisa aqui na ANM, né? Então, pesquisa no SIGMINI, pesquisa na ANM. Vamos agora para a GeoSGB, CPRM, Serviço Geológico do Brasil. Aqui tem um mundo de informação aqui, uma infinidade. Porque se você vier em download, tem cartografia geológica, várias cartas, levantamento de geodiversidade, aí tem geodiversidade estadual, olha só, cada estado. Eu já baixei muito dado daqui, uso muitos dados daqui para fazer pesquisa. Projetos aerogeofísicos, levantamentos hidrogeológicos, províncias minerais e domínios. Então, dá para você achar muita coisa e ainda tem essa ferramenta de pesquisa aqui
Se você quiser colocar, vamos colocar Araçuaí. Ih, não tem nada. Vamos colocar Minas Gerais. Olha aí, levantamento geofísico, integração geológica regional, levantamento de geodiversidade. Então, várias informações a respeito desse termo-chave. E além da aba de downloads, se você vier aqui mais para o lado, Projeto Diamantes do Brasil. Ó, não é o nosso foco aqui, mas Minas Gerais está aí na alta. Vou voltar aqui. Lítio do Brasil, então, aquele que eu mostrei. Cadê tu? Olha aí. Projeto já do governo. Aqui a legenda, dá para baixar PDF, dá para baixar alguns dados, dá para procurar. Então, GeoSGB é um dos portais onde você pode vir se abastecer de dados para fazer suas pesquisas e achar aquilo que você quer. Agora, uma outra ferramenta incrível que surgiu de uns anos para cá, que a vocação inicial dela, jazida.com, a vocação inicial dela é monitorar processos minerários, né? A gente sabe que tem empresas aí que tem mais de 50 áreas, que tem área para caramba. Então, às vezes fica difícil monitorar os processos, monitorar cada etapa, cada protocolo. Então, o jazida.com surgiu para isso. Só que como cada processo na agência tem substância mineral, e aí como a CPRM, eles fazem um link com a CPRM, pegam a litologia, as ocorrências, ainda tem uma ferramenta de buffer, dá para você ver as rochas que tem na região, qual o processo que está ali, qual a substância que está sendo extraída ali, e eu queria mostrar para você isso aqui, ó. Se eu venho aqui em Governador Valadares, não vou vir mais para cima, mas vamos lá, aqui, ó. Vamos vir aqui, ó. Beleza. Se a gente vem em ferramentas, buffer, vou fazer um buffer circular aqui, ó. Ele vai me dar os requerimentos. Eu quero por commodity. Ele vai me dar os commodities dos requerimentos que está rolando aqui dentro do meu buffer. Deixa ele desenhar. Assim, a gente está fazendo pesquisa mineral estratégica, prospecção de pegmatitos. Quero saber, ó, vai estar aqui, ó. Não quero saber de água. Esse diversos aqui, grupo do quartzo, vou deixar. Metamórfica não quero, magmática pode deixar. Beleza. Então, diversos. Fertilizantes não quero. Industriais vou deixar. Vou tirar argila. Quartzo industrial vou tirar grafito, vou tirar titânio, vou deixar. Beleza, estou deixando só minerais que tem a ver com pegmatito. Ferro nada a ver. Manganês, níquel nada a ver. Metais não ferrosos. Cobre, zinco, estanho vou deixar. Tântalo, nióbio também. Então, olha, a gente está filtrando metais preciosos, ouro não. A gente está filtrando pedra corada, magmática, pedra ornamental. Beleza. Esses são os requerimentos na região que tem alguma relação com pegmatitos. Isso é mais específico aí. Então, a gente consegue ver aqui, Itinga, Araçuaí, se a gente clica na... Ó, aparece aqui, ó, o nome do responsável, né, do requerente, o número de processo, a fase que está. Então, bastante informação agregada. Ainda tem aqui, se a gente escolher camadas, geologia, deixa eu pegar litologia Minas Gerais. Nossa, Minas Gerais tem uns 3. É muito grande, eles tiveram que repartir aqui dentro do site, dentro da plataforma, tiveram que repartir as rochas, o mapa, né? Então, olha aí, ainda consegue colocar litologia. Então, assim, tem buffer, tem banco de dados aqui acoplado ao da CPRM, tem aqui mais informação
da ANM, então muita informação junta que a gente vai cruzando para chegar nas melhores áreas. E juntando esses bancos de dados todos, a gente tem um banco de dados que eu desenvolvi cruzando as informações que são específicas de pegmatite, porque às vezes as informações estão muito dispersas, eu fui criando um banco de dados específico de pegmatitos, mas também, não só para os pegmatitos, deixei alguns outros minérios ali, mas fiz separadinho para cada estado brasileiro aí, ó, os 26 estados, deixei só o Distrito Federal de fora, e aqui dentro de cada estado tem a litologia do estado, as estruturas geológicas, a hidrografia, os recursos minerais, os requerimentos ANM e as áreas protegidas. Então, para dentro de cada estado desse, tem informações que eu vim extraindo desses outros bancos de dados e organizei aqui, porque quando eu vou fazer pesquisa, eu venho aqui e consigo desenvolver o que eu quero. Então, vamos lá para a tela do Google. Vocês estão vendo legal aí? Se puderem me dar um ok. Vamos lá, acredito que sim. Esses aqui são dados que eu peguei do relatório leste e cadastrei, fiz o já referenciamento de cada pontinho, tinha uma tabela com as coordenadas do relatório, coloquei aqui todos os pegmatitos, então tem Serra do Cruzeiro, os pegmatitos da Serra do Cruzeiro ali, ó, mais de 50 ocorrências, deixa eu só isso aqui, então todos da Serra do Cruzeiro, Santa Rosa, mais para cima aqui, ó, as ocorrências do campo pegmatítico Santa Rosa, aqui Ataleia, campo pegmatítico Ataleia, e aqui vem juntando Galileia, não é isso? Deixa eu ver aqui. Galileia, Goiabeira. Então, esses pegmatitos estão de verdade ali no terreno. O que a gente faz? Um processamento aqui bem simples para a gente ver. Então, já referenciei pegmatitos no leste de Minas, 800 ocorrências aí. Peguei agora os requerimentos na agência de mineração, na ANM, e eu quero ver se aquele pegmatito que já está cadastrado, que eu já sei o tamanho dele, que eu já sei as ocorrências, eu quero ver se ele está em área livre, para eu fazer um novo projeto, para eu indicar para uma nova empresa, para eu organizar uma nova mineração lá. Então, ó, em vermelhinho as áreas que já estão requeridas, mas olha, esse aqui está no cadastro do relatório leste, ó, cadastro do relatório leste, são cadastrados e não estão requeridos. Então, eu venho aqui, por exemplo, no cadastro, aí esse aqui é o relatório leste, eu posso olhar aqui, ó, a coordenada dele, o nome, município, jazimento, então eu olho lá quem é aquele pegmatito e venho aqui ver se ele é um pegmatito que tem uma associação mineral legal, que está paralisado ou que estava ativo nessa época, então eu venho coletar mais dados daqui, né? Foi assim que eu fui cruzando os dados lá na tese. Então, quando hoje eu separei aqui, ó, os que estão em área livre já em azulzinho, que hoje em dia alguém entra em contato, Leonardo, estou querendo uma área livre na região leste de Minas Gerais, com potencial para água marinha. Aí a gente tem aqui, por exemplo, já está aqui. Você tem aqui a região de Padre Paraíso. Olha aqui, eu orientei uma empresa esse tempo atrás aqui em Caraí, ó. Cadê? Já está requerido agora, né? Mas antes não estava. Caraí está mais para cima. Aqui assim, ó. Aqui são pegmatitos, ó. Estavam em área livre. Eu orientei algumas pesquisas aqui, e agora a empresa que produz material cerâmico, precisava dessa reserva aí, agora está ali, mas antes estava assim, ó, em área livre, eu fui lá, chequei, peguei o carro, fui lá na região, bati o ponto, coletei a amostra, analisei, vi o pegmatito, fiz o controle estrutural, fiz a cartografia e apresentei relatório para a empresa foi lá e pôde dar entrada no requerimento dela. Então, beleza, aqui você pega um banco de dados que tem as ocorrências de pegmatito
e ver se ela ainda está em área livre. Outra forma da gente fazer isso, outra maneira da gente fazer isso é aqui no QGIS. Eu posso vir para Minas Gerais, olha aqui, tem todos os estados, mas vamos começar por Minas. Até tomar um café. Minas Gerais, a gente tem a litologia. Olha como é que a gente vai cruzando os dados para achar. A gente tem a litologia, a gente tem os recursos minerais, não só de Minas, mas do Brasil todo. Ah, eu separei nesses recursos minerais só os de pegmatitos. Ó, então, ó, tirei agalmatolito, ágata, porque tinham todos os recursos. Eu deixei só os de pegmatito, água marinha, albita, alexandrita, ametista, deixei andaluzita ali, brasilianita, berilo. Então, só os minerais de pegmatito você está vendo na tela aí. Só que é do Brasil todo, né? A gente vai trabalhar com Minas agora, mas olha os pegmatitos do Brasil todo na tela. Então, vamos ver se a gente acha pegmatito, prospecção, pegmatito, recurso mineral de pegmatito, em área que não foi requerida, eu estou colocando na tela aí as áreas já requeridas, deixa eu carregar para você ver. Deixa o computador pensar. Todos os requerimentos de Minas Gerais. Vai, cara. Aí. Todos os requerimentos de Minas. Eu vou fechar o Google Earth para deixar o computador pensar mais tranquilo. Não quero nada disso. Vamos voltar. Beleza. Todos os requerimentos. E também quero, fora das áreas especiais, unidades de conservação, áreas indígenas, comunidades quilombolas. Então, tem várias áreas protegidas especiais que a gente não pode fazer mineração. Então, eu quero ocorrência mineral de pegmatito em área que ainda não foi requerida e que está fora de áreas especiais. Então, vamos ver o que ficou para a gente aí de recurso mineral. Olha aí, ó. Olha aqui. Ó, pertinho de Valadares. Olha as ocorrências. Assim que a gente vai achando, ó. Olha aqui, várias ocorrências, hein? Área livre. Ó, aqui fechou. Uma ocorrência, duas, ó. Água marinha, área livre. Tá vendo? Não é bobeira, não. Vamos subindo, vamos ver o que tem mais aqui em área livre para cima. Tem região que já está bem fechadinha, mas tem região que ainda tem espaço. Ó. A gente vai torcendo, né? Torcendo para não vir uma areazinha vermelha. Mas é assim, e tem muita área ainda para ser aproveitada, tá? Você que está aí nesse workshop, sai daqui e cai para dentro. Amanhã a gente vai estar a partir das 19 fazendo mais 2 horas de prospecção na Bahia, mas você pode usar os dados para outro estado também e as técnicas para outro. Isso daqui hoje eu faço para pegmatito, mas se eu quiser mudar os minerais de pegmatito e se eu quiser colocar só os minerais de ouro, se a pesquisa é de ouro, eu consigo achar ouro em área livre. Então foi bacana que eu fui refinando essa metodologia de áreas com relevante interesse para os pegmatitos, só que pegmatito, como é um depósito tão diverso, tem tantos minerais, acontece de várias formas, deu para replicar esse mesmo método para outros minérios. Então, amanhã eu vou estar falando com o pessoal do IFBA sobre a Bahia e vários minérios da Bahia, mas inclusive os pegmatitos. A gente vai achar pegmatitos em área livre na Bahia. Sul da Bahia aqui tem bastante. Ó, Catugi, eu estava falando que estava indicando a área recente aí para a empresa. Olha aí, tem os pegmatitos em área livre em Catugi. Olha só, gente, é pegmatito com água marinha e topázio em área livre. Um geólogo da CPRM já foi lá, na época do relatório leste, já bateu o ponto, já cadastrou, já
fez a cartografia, já falou o que que tem, quantos metros que tem, qual é a forma, qual é a rocha encaixante, qual é a assembleia mineral. É muita informação. Então, tá aqui, ó. Agora é pegar o carro, igual eu já fiz com vários parceiros, continuo fazendo. Pega o carro, organiza uma viagem e vai para lá. Fica num hotelzinho, numa pensão, verifica e você chega lá para ver essas ocorrências, você descobre mais tantas outras que não estão cadastradas ainda. É incrível. Estava batendo papo com a Carol, como é que é a experiência de ir no campo e conversar com os garimpeiros, com os pequenos mineradores, com a população dali. Então, assim, a gente vai achando várias coisas, ó. Vão achar, vou chamar vocês para achar lítio lá no Nordeste, lá no tungstênio também, no Nordeste tem bastante. Aqui, ó. Para também não ficar só com essa coisa dos pegmatitos de Minas Gerais, né? Eu tenho certeza que tem gente aí do Brasil todo vendo a gente e tem pegmatitos em quase todos os estados. Capaz de ter em todos, né? No cadastrado. Olha isso daqui. Nossa Senhora da Penha. Só mineral de pegmatito. E para nossa surpresa, a surpresa de alguns, vou colocar aqui, ó, Nordeste, deixa eu colocar Pernambuco. Estou finalizando, hein, galera? Pernambuco, requerimento, Paraíba, requerimento e Rio Grande do Norte, requerimento. Só para a gente ver o tanto de recurso mineral de pegmatito que ainda tem em área livre, quer ver? Deixa eu botar esse bing para baixo. Cadê? Aí, ó. Olha aqui, gente. Olha quanto recurso de pegmatito em área livre. Em área livre, ó, tungstênio. Até lítio. Vamos achar uns de lítio ali? Vou fazer uma análise de lítio aqui que a gente fecha. 4 minutinhos. Beleza? Quero vir aqui com vocês em... Deixa eu tirar os recursos minerais. Vou tirar todos, vou deixar só lítio e espodumênio, tá bem? Que aí a gente vai ver onde estão as ocorrências de lítio e de espodumênio no Brasil. As que já foram cadastradas, né? Deixa eu tirar aqui, deixa o espodumênio aí. E o restante a gente tira. Quero só deixar... Peraí, lítio tá aqui, beleza. Quero mostrar para você onde é que tem área de lítio, não só em Minas, né? Mas tem programas de pesquisa aí também no Nordeste. E eu fiquei muito surpreso com esse lugar que eu vou te mostrar aqui, ó. Deixa eu só fechar. Vamos ali no Ceará. Não imaginava que no Ceará tivesse lítio. Olha aí, as ocorrências de lítio aqui no Ceará. Cadê? E aí a gente fecha aqui, tá bem? Cadê o lítio do Ceará? Só um exemplo aqui de como que a gente pode começar uma análise. Então, beleza, tem lítio aqui no Ceará, eu vou colocar a litologia do Ceará também, para ver. Cadê o lítio? Então, aqui parece que estão as ocorrências de lítio, certo? Show, as ocorrências de lítio estão aqui. Deixa eu tirar os requerimentos. Parece que aqui tem alguns pegmatitos, né? Que é ocorrência de lítio. Pode ter a ver com essa rocha ou essa rocha. Só que se você colocar, se a gente colocar os requerimentos, olha, já está requerido. Porém, nesse mesmo trend, olha aqui, ó, nessa mesma direção, se a gente colocar estruturas, pode ser que ajude, olha aí. Nesse mesmo trend, a gente tem ainda a mesma formação geológica, em que está encaixado esses daqui, e pode ser que seja uma área aí que ainda não se pesquisou para lítio, né? Então, só um exemplo de como que a gente vai cruzando informações de ocorrência mineral, litologia, estruturas,
e como que isso, requerimentos ANM, como que no final dessas análises todas, a gente consegue chegar em áreas com relevante interesse para mineração, ou então em pegmatitos com relevante interesse para mineração. Como que você vai fazer agora com esse tanto de conhecimento aqui que eu salpiquei para você? Ou você faz pesquisa científica, se quiser, você é livre, né? Ou vai orientar alguém, junta com um grupo de amigos, junta 3 amigos. Eu estava falando disso com a Carol. Carol, a gente tem que juntar 2, 3 amigos geólogos aí e cada um pegar uns pegmatitos. Eu já estou juntando com uns amigos aqui, inclusive um é da UFOP, o Arthur, que era da Senzala aí, meu grande parceiro, e a gente está fazendo algumas intervenções aí, juntando áreas para a gente, porque eu acredito que é por aí que a gente vai transformar a mineração no nosso Brasil e mudar as realidades das nossas comunidades aí e trazer mais conhecimento, mais recurso através dos pegmatitos aí. Tá bem, galera? Brigadão, fico por aqui, passo a palavra aí para a Carol. Ah, e só para fechar, desculpa, só para fechar, como é que a gente faz depois de analisar esse monte de coisa? Coloca no papel, já estava me esquecendo. Isso aqui é parte de um documento que eu enviei para um grupo de investidores de Zurique, na Suíça. Eles querem investir em lítio, e aí eu apresentei algumas regiões e algumas possibilidades para eles, depois desses estudos. Então, eu fiz esses estudos, igual eu fiz aqui agora com vocês, juntei num papel e apresentei para eles. Então, ó, análise do potencial de lítio na região de Itinga, pesquisa de áreas livres. Então, esse aqui é um mapa que está num relatório da CPRM, analisei o mapa. Aí você tem, por exemplo, olha essa informação que eu vou passar para vocês agora. Você merece, porque você está no workshop de pegmatitos. E, Carol, mais uma vez, obrigado por proporcionar isso para a gente. Ó, Folha Itaobim, com os recursos minerais e as zonas de anomalia geoquímica de lítio, berílio e césio. Então, já existe um mapa, o governo já fez, e já colocaram no mapa, na cartografia, a anomalia geoquímica de lítio. Folha Itaobim, essa região aqui é uma região que produz lítio. Essas verdinhas aqui, ó, quase tudo é sigma lífio. Aqui está de feldspato, né, o verde é feldspato, mas são os requerimentos da sigma. Então, estamos numa região que o mundo está olhando para essa região agora. Então, fiz os estudos de ocorrência, fui lá, juntei esse mapa, fiz o georreferenciamento desse mapa e coloquei aqui para dentro do mapa as áreas com anomalia, né, geoquímica, e deixei os minerais, deixa eu ampliar aqui, e deixei os minerais de lítio, petalita, espodumênio, ambligonita, né, ó, a região de Itaobim. Estou entregando ouro, hein, estou te falando como é que acha lítio aí na região de Araçuaí e como é que eu apresento isso para quem quer investir, que a gente tem que fomentar essa informação. Então, ó, analisei todas as áreas que já estavam requeridas, analisei as anomalias, acompanha comigo, olhei quais áreas estão para entrar em disponibilidade, porque também é uma oportunidade aí que está vindo os leilões, a oferta pública, né? Também separei áreas livres, ó, área livre junto da anomalia. Então, já cartografaram a anomalia aqui, ainda tem uma área livre ali. Então, ó, mais anomalia, mais área livre na região. Olha aqui. Então, como síntese, faço a síntese dos resultados. Recomendação, campanha de campo para reconhecimento geológico em tal região e campanha de campo para reconhecimento geológico na outra região, porque foi identificado área com anomalia de lítio em área livre, e aí já justifica a gente começar uma pesquisa e daqui a pouco fazer um requerimento se os primeiros sinais forem positivos. Então, agora sim, meu querido, minha querida Carol, brigadu, volto aqui, e é isso, obrigado, gente. Com Deus, está aberto. Então, vamos lá que o nosso tempo está um pouco corrido. Nós temos a primeira pergunta, acho que onde se localizam os principais pegmatitos do Ceará? Acho que você conseguiu mostrar um pouco, né, de uns pegmatitos de lítio. Não sei se vamos conseguir ter tempo para voltar para mostrar no mapa, porque o tempo está corrido. Mas vai ficar salvo, não vai? Vai ficar salvo no canal, entendeu? Então, show. Qualquer coisa é só olhar um processo mais lento,
e com Isso o aí. detalhe posteriormente. Aí a pergunta do Alisson quais os maiores desafios que o minerador de pequena escala enfrenta para viabilizar a operação sem grandes montantes de gastos para poder começar a lucrar com seu próprio negócio? Posso responder? É bom. Tá, qual que é a pergunta é grande, que o problema parece que é grande também, mas dá para diminuir ele. O que precisa fazer, qual o desafio do minerador para ele não gastar muito e conseguir manter o empreendimento dele de pé? Informação e recursos humanos. Você precisa de equipe, você precisa de dados. Então, se você tem uma boa turma com você fazendo a pesquisa e que está articulada com pessoas sérias que também querem saber daquilo, você, através de informação geológica, se o minério está lá, você vai achar pessoas bem intencionadas e que querem fazer o projeto com você. O desafio é se o minério está lá ou não está. Agora, uma vez que o minério está lá e você consegue trazer isso em dados, com um relatório, com uma apresentação, para uma palestra, alguma coisa assim, isso aí já facilita meio mundo, porque tem gente querendo investir, mas só que são muitos dados espalhados, então você tem que colocar isso no papel, você tem que organizar isso, apresentar geologia para dentista, para gente que não tem nada a ver com geologia, mas que quer fazer uma mineração, ou que quer investir naquilo, então é traduzir esses dados e se aliar às pessoas certas. Para mim é isso. Temos uma terceira pergunta do Vinícius, faz a CPRM. Ele está te parabenizando pela palestra e Obrigado. ele perguntou onde você já aplicou essa metodologia para o lítio e como foram os resultados. Tá, eu comecei aplicando metodologia de lítio em Portugal, porque foi o primeiro lugar onde a indústria me requisitou. Eu estava pesquisando pegmatitos para uma indústria de cerâmica, mas aí chegou um grupo canadense querendo lítio, e aí eles me guiaram para achar os minerais de lítio. Então, foi lá em Portugal que eu comecei a ver esses processamentos, bancos de dados também do governo de Portugal. Depois disso, já apliquei essa técnica também em Moçambique e Angola, e agora no Brasil. Para lítio, no Brasil, essa região de Araçuaí, ainda consegui espremer algumas áreas, algumas oportunidades, iguais essas que eu mostrei aqui na tela para vocês, anomalia de lítio em área livre, do lado de uma vizinhança que está super aquecida, né? A Sigma acabou de fechar contrato com a Tesla. Então, quem pegar uma reserva ali de lítio, foi aquilo que eu falei com você, Carol, vão juntar a gente e vão pegar umas reservas de lítio. Então, consegui aplicar ali em Araçuaí, só que agora eu já estou vendo, preparando as aulas aqui dessa semana de prospecção, eu vi oportunidades no Nordeste, igual eu mostrei no Ceará, que me surpreendeu, que eu não imaginava, e vi oportunidades também ali Paraíba, Rio Grande do Norte. Então, acho que tem que olhar com atenção essas regiões aí, que tem mais coisa. Beleza, eu acho que temos mais uma última pergunta. A Ana pergunta se seus projetos têm parceria com alguma universidade. Olha, antes da pandemia, eu estava desenhando com o Instituto Federal da Bahia, de Jacobina, que inclusive amanhã eu vou estar fazendo uma palestrinha lá, um mini curso para o pessoal técnico em mineração, lá também. A partir das 19 horas você está convidado e convidada. E então comecei a parceria ali, mas tenho já desenhado, é porque eu regressei de Portugal agora, ano passado. Então, os últimos 5 anos eu tive lá, estava fazendo mais coisas lá, e doido para voltar para cá para poder começar esses projetos. Ano passado eu fiquei bastante focado com um grupo norte-americano que conduzia uns projetos de pegmatites ali para cima de teoflotone, e agora esse ano, com a pandemia, a gente foi se reinventando, e aí apareceu gente de tudo quanto é canto que eu nem imaginava, Rio Grande do Sul, Índia, vários cantos querendo saber Zurique, querendo saber de lítio, querendo saber de mais recursos aqui no Brasil, que a mineração começou a dar uma levantada, o preço do ouro foi lá em cima, o preço do dólar foi lá em cima, ficou barato investir em mineração no Brasil, e aí empresas e investidores começaram a olhar para cá de novo. Então, é isso. E temos mais uma pergunta do professor Rômulo. Qual a região em Moçambique, que eu acho que ele está perguntando que você trabalhou, e a possível idade dos pegmatitos?
De Moçambique? Acredito que sim. Tá, a idade não vou nem me arriscar, não. Tem que olhar nos relatórios. Mas a região de Naípa, de Nampula, essa região que dava muita turmalina ali, e essa empresa que eu estava em Portugal, ela também atuava lá em Moçambique. O meu orientador lá em Portugal, o doutor Léo Gomes, também sempre atuou em Moçambique. Ele é angolano, então pude aprender muito com ele sobre os pegmatitos dali. E agora, no início desse ano, um grupo daqui do Espírito Santo veio me requisitar para eu instruir eles num projeto que eles, dois brasileiros capixabas, estão fazendo mineração em pegmatitos lá em Moçambique. Eu orientei algumas áreas potenciais para eles, fazendo a mesma coisa, cruzando o banco de dados deles, de ocorrências de áreas que já tinham sido requeridas. Entrei nos bancos de dados lá do governo de Moçambique, são dados livres, a gente pode acessar e fomentar, orientar projetos. O professor Romulo está perguntando se eu não sei se a pronúncia está certa, é em TT ou TET? TET? Isso. Não, em TET eu não toquei projeto, não. Com meus cachorros bravos. Em TET eu tenho um grande amigo que fez mestrado comigo, é o professor Ameno, mas lá eu só me envolvi com recurso hídrico. Trabalhei em algumas coisas com o professor Ameno em recurso hídrico, mas mineração não. Mineração ficou mais na Nampula, na IPA, mais para o norte ali. Beleza. Gente, a gente vai ter que encerrar essa palestra por aqui, porque às 17 horas, daqui a 30 minutos, vamos ter a última palestra do dia com a Renata Barros, também vai ser bastante interessante, então espero que vocês consigam assistir, e amanhã tem mais. Léo, muito obrigada pela sua participação, disponibilidade, e é isso, espero que vocês tenham gostado, e até daqui a pouco. Até. Carol, parabéns mais uma vez e sintam-se convidados para amanhã, 19 horas. Eu sei que estamos fora do horário aqui do workshop, então 19 horas vocês vêm comigo lá, tá bem? Pode deixar. Valeu, gente. Obrigado, Carol. Obrigada, gente. Até daqui a pouco. Até.